Qual é o evangelho que nós vamos ler hoje? João, muito bem. Vamos lá então, capítulo 6. Ok? Semana passada nós lemos capítulo 6 e falamos do quarto milagre que João, o evangelho, narra, não propriamente milagre, mas sim sinal. João, como nós ensinamos, ele não descreve a palavra milagre, mas ele descreve sinal. E esse sinal é o que? É sinal que Jesus é o Cristo, que ele é o Messias, o profetizado e esperado por Israel, pela nação israelense. Então, João, ele descreve 7 sinais, ou 7 milagres, 7 sinais miraculosos, para mostrar que Jesus é o Cristo, que ele é o Senhor. E hoje nós vamos então ler, irmãos, do quinto sinal, ok? Já estamos indo quase já para o final dos milagres que João narra, embora são 35 milagres narrados nos evangelhos. João se atém a explicar, a falar e a narrar apenas 7 desses 35. Ele seleciona alguns que não mencionam em evangelho nenhum dos outros evangelhos. Porém, este aqui é um que também ele é narrado por outros evangelistas. A multiplicação dos pães e dos peixes é narrado pelos 4 evangelistas. Mas esse aqui, ele é narrado por 3 dos evangelhos. Ele é narrado por Marcos, ele é narrado por Mateus e ele é narrado também em João. Então vamos para a leitura, João capítulo 6, e vamos ler, então, no versículo de número 16, que vai exatamente falar de Jesus andar sobre as águas. Amém? Você encontrou? Diga amém. Amém. Diz assim então: ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, a maioria das versões diz de 25 a 30 estádios, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Bem, vamos orar. Deus e Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra, esses poucos versículos aqui que lemos em público, mas que a explicação, a maneira, meu Deus, como que o Senhor quer trazer à nossa vida, meu Deus, Ele crie não apenas, meu Deus, de confiarmos mais no Senhor e nas suas promessas, mas recebermos também, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar e quer transmitir para a nossa vida e para os dias que vivemos hoje, Pai. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus que nenhuma preocupação nesse momento, nenhum tipo de pensamento, meu Deus, venha roubar aquilo que o Teu Espírito Santo deseja fazer em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, este então é o quinto sinal que João vai mostrar. E qual é o propósito pela qual João escreve o seu evangelho? João, ele está escrevendo o evangelho porque naquela época muitos estavam fazendo grandes confusões e estavam até mesmo já não tendo aquela confiança de que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, o prometido e o esperado. E aí João então, ele vai falar, e o propósito pela qual João escreve a respeito de Jesus caminhar em cima das águas, era para provar, irmãos, a autoridade de Jesus sobre as forças ligadas à natureza, à criação. A gente tem muitos pregadores, utiliza, Deus quer fazer você andar por sobre as águas, amém, eu creio nisso, isso é uma linguagem de fé. E nós precisamos ter linguagem de fé. Mas o texto ele quer mostrar, irmãos, algo mais profundo. O texto deseja mostrar para nós exatamente sobre o poder que Jesus tem.
e que muitas vezes tenta se colocar que o poder ele está na nossa vida, e que nós resolvemos nossos problemas através dos nossos esforços, dedicação, empenho. Amém? Precisamos sim ser dedicados, precisamos sim sermos esforçados. A Bíblia mesmo ensina que nós devemos nos esforçar, mas o texto, irmãos, vai nos mostrar assim exatamente o que Deus quer nos ensinar, e não o que nós queremos aprender. Essa é a verdade de Deus. Deus não vai ensinar o que eu quero aprender, Deus vai ensinar o que eu preciso aprender. E até no tocante à questão do aprender, nós somos muito seletivos. Nós aprendemos o que a gente quer, nós aprendemos o que a gente gosta. Por exemplo, se você observar uma reportagem, um repórter que você vai assistir à noite, ou ao meio-dia, ou no amanhecer, ele é organizado, ele tem blocos e tem assunto. Tem um assunto que é sobre política. Toda reportagem vai ter o assunto da política. Toda reportagem vai falar também da área esportiva. Toda reportagem vai falar também da área política nacional. E toda reportagem também vai falar sobre as notícias no exterior. Elas são assim organizadas e trazem alguma coisa, extra em cima da reportagem. E dali nós vamos dar mais atenção àquilo que nos chama atenção. Por exemplo, se você conversar, ou eu estiver assistindo o jornal, e disser o seguinte: olha, agora trocaram o zagueiro do Inter, o meu time, que eu sou torcedor, e eu digo assim, esse clube faliria, ia à falência se dependesse de mim, porque eu estou por fora do meu time. Agora, se tratar de uma outra área em que eu tenho interesse, o meu ouvido ele vai ficar mais aguçado, e eu vou escutar aquilo que mais me interessa. Agora, tem pessoas que, por exemplo, dão uma reportagem na área de futebol, eles estão atentos, eles sabem tudo. Eu estou um pouco alheio, porque não é a área que eu me interesso mais. Se porventura eu estiver assim, no meio de uma multidão, e de repente, alguém que citar alguma coisa, a Bíblia, falou a Bíblia, já aguçou meu interesse por ouvir aquele assunto ali. E a gente vai ampliar a nossa audição, porque temos interesse naquela área. Então nós somos seletivos no que vamos aprender, no que queremos aprender, e no que queremos nos informar. Então, por exemplo, se alguém falar alguma coisa da Bíblia, e eu tenho meus ouvidos seletivos, eu já vou perceber se aquela pessoa está falando alguma coisa fundada nas Escrituras ou não. Eu sei o que é certo e o que não é no tocante a isso, porque estudo, e gosto, e amo, e sou apaixonado. Então nós somos seletivos. Mas o texto vai nos ensinar não o que eu quero aprender, mas o que Deus quer falar. E é importante nós sabermos o que Deus quer falar e o que realmente isso é importante para a minha vida. E João ele está narrando aqui exatamente esse propósito, mostrar que Jesus é Senhor sobre a natureza. Temos problemas, podemos botar aplicação nessa mensagem, que Deus quer que a gente ande também, que enfim, podemos e devemos também trazer para os nossos dias. Mas precisamos aprender, irmãos. Ok? Então o que nós precisamos aprender é o seguinte, que o foco que João, o evangelista, o apóstolo do Senhor Jesus, estava escrevendo, ok? E é o que nós precisamos aprender, é que Jesus é o Cristo e é o Senhor de tudo, amém? Esse é o propósito, esse é o foco, ok? Porém tem três coisas aqui que o texto vai nos mostrar a respeito do quê? Do tempo, do local e do inesperado. O tempo, quando isso aconteceu? Então, para nós entendermos um pouquinho mais, nós temos que ler o Evangelho de Mateus, o que Mateus fala sobre esse mesmo texto, e lermos um pouco em Marcos, o que Marcos fala também sobre esse texto. E aí nós vamos perceber que era tardinha, era final da tarde. João já diz aqui ao anoitecer. O local foi no Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, ou Mar da Galileia, conforme já falamos, é o mesmo mar. E terceira coisa que o texto vai nos mostrar é também o inesperado. Por que o inesperado? O anoitecer foi inesperado, de repente assim, começou a noite chegar. Sabe aquele negócio de tarde, assim, você está tomando chimarrão na varanda da sua casa, daqui a pouco veio uma nuvem, soprou uma nuvem, formou-se um temporal, parece que escureceu o dia, tão rápido, tão ligeiro, inesperado.
Inesperado também o vento contrário. Inesperado também as ondas, nós não se espera. E a gente, queridos, nós temos problemas na nossa caminhada que nós não esperamos, que nós não aguardamos. E diga-se de passagem, que não são bem-vindos essas nuances, essas situações, os inesperados da vida. Então o texto ele mostra essas coisas, porém, algumas lições que nós devemos aprender. Eu vou colocar aqui nesta noite 10 lições, e aí eu acho muito bom você anotar. Se não tem caneta, pega o seu celular aí, tem um gravadorzinho ali, você ouvir depois, ok? Que vai ser bom, eu sei que vai estar no YouTube já nessa semana, ok? Os irmãos podem olhar ali, mas meus amados, assim, anote aí, ó, Marcos capítulo 6, verso 45, e Mateus 14, 22, é onde você vai encontrar, certo? Para entender e estudar um pouco melhor o texto também, ok? E aprender outras coisas ali. Então, tanto Marcos 6, 45, Mateus 14, 22, narram que Jesus obrigou os discípulos a entrar naquele barco. Primeira lição: mesmo fazendo o trabalho de Deus, nós não estamos isentos de tempestade. Mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo obedecendo a Bíblia Sagrada, nós não estamos isentos de problemas. E exatamente o que eu vou encontrar Mateus falando, e Marcos, o evangelista Marcos falando, nos evangelhos Mateus e Marcos, eu vou encontrar ali o relato que Jesus obriga eles a entrar no barco. Você quer ver o texto? Diz assim, Mateus 14, 22, logo em seguida obrigou os seus discípulos a entrar no barco. Evangelho de Marcos 6, 45, logo em seguida obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante para o outro lado. Jesus obrigou. Vocês poderiam, por favor, por gentileza, por obséquio, entrar no barco e remar e ir lá para o outro lado? Não, Senhor, por favor, nós não queremos ir, nós somos teus discípulos, não nos abandona, não nos deixa, nós queremos ficar contigo. Entrem, obedece. Obrigou. Eles entraram. Mas é interessante que eles entraram, então eles obedeceram, e de repente a coisa não deu certo. E aí dá para a gente entender, na nossa cabeça pequena, nas nossas limitações racionais, nosso raciocínio, de compreender por que eu estou obedecendo a Deus, eu estou entrando nessa situação, eu estou entrando nessa dificuldade. Por que será isso? Eu estou obedecendo a voz de Deus, eu estou obedecendo aquilo que Ele mandou, e é exatamente o que acontece. Então, primeira lição, meus irmãos, que nós vamos extrair daqui, que mesmo às vezes fazendo a obra de Deus, nós não estamos isentos de tempestade. Eu aprendi isso na prática, na minha vida, em que eu venho para São Leopoldo para trabalhar, cuidar da igreja, pastorear, de repente eu estou na UTI. De repente eu estou todo quebrado, eu tive uma queda e eu caí, não porque eu estava fazendo arte, não porque eu estava sem fazer nada e resolvi fazer arte. Não, eu estava consertando um telhado da igreja. Óbvio que eu entendi que o meu chamado não é consertar telhado da igreja, né? A duras penas, e quase que deixa minha esposa viúva e os meus filhos órfãos. Mas eu estava fazendo alguma coisa. Por que deu errado, pastor da igreja? O anjo da igreja do Senhor caiu. Ainda bem que a gente sempre tem amigos, né? Você é a mão de Deus pesando sobre o pastor. Está trazendo o mundo para dentro da igreja. Meus irmãos, a gente faz a obra de Deus. Um moço que foi fazer evangelismo recebeu um tiro. Morreu. Dá para entender? Então, meus irmãos, mesmo fazendo a obra de Deus, nós não estamos isentos de problema. O apóstolo Paulo, ele faz uma oração, ele pede para Deus tirar o espinho da sua carne. Ele ora a Deus 3 vezes e Deus não responde a oração dele. Pelo contrário, Deus ainda responde para ele, e Deus diz para ele o quê? Como é que é a minha? E o meu poder se aperfeiçoa onde? Nas vossas fraquezas. Fazendo a obra de Deus. Eu, algumas semanas atrás,
uma terrível dor de dente que eu não consegui dormir, uma infecção, meu dente, meu Deus, Senhor, eu não podia, Deus, eu sou teu servo, que é isso, Deus, está de brincadeira comigo, eu não posso, eu sou teu servo, Senhor, eu preciso pregar, amanhã de manhã eu tenho reunião, uma reunião o dia inteiro para ministrar as sequências, passei por isso. Aí graças a Deus, resolveu o problema do dente, agora estou livre, graças a Deus, feliz e contente. Agora de repente pegou uma bursite, né? E dói esse ombro, digo, meu Deus, eu sou teu servo, Senhor. Irmãos, nós não estamos isentos de problemas. Não é porque você tem a Bíblia, você ora, você jejua, que você não enfrenta adversidades e problemas. Ok? Não temos isenção. Ok? Eles entraram no barco, como Jesus obrigou, desprendeu a ordem para eles entrarem e eles irem, e eles enfrentaram. Então aí você enfrenta uma luta, Deus, por que tu não me ajuda, irmãos? Deus está no controle, amém? Deus está no controle. Segunda lição, nós vamos aprender, irmãos, não propriamente no texto, mas no contexto. Semana passada nós falamos isso, Jesus multiplicou os pães e os peixes, e a multidão queria então proclamar Jesus como rei. E Jesus, ele preferiu o contrário, ele preferiu ir para a oração, despediu a multidão, despediu os discípulos, disse para que eles fossem para o outro lado, e Jesus preferiu a oração. E eu aprendo aqui, meus irmãos, que exatamente o mundo prefere o contrário, prefere ser aclamado rei. Nós preferimos isto, nossas preferências são as honras, são as glórias humanas, terrenas, e Jesus não quis isso, ele preferiu o quê? Estar na presença do Pai, estar na oração. E às vezes que relutância para algumas pessoas é orar, que relutância é dedicar o tempo para a oração, para estar na presença do Pai, prefere mais as honras, prefere mais as coroas, prefere mais os elogios desse mundo barato, do que as honras de estar na presença de Deus em oração. Então eu tiro aqui, meus irmãos, que isso aí aconteceu exatamente porque Jesus estava na oração e não na coroação. E eu aprendo, irmãos, que nós devemos estar atentos. Para quê? Para contar com a companhia de Jesus. Ok? Jesus se recusou naquele momento de ser proclamado rei, e ele vai para a oração. Ok? Então, nós devemos exatamente mais nos preocupar, irmãos, com Jesus na nossa vida, do que querer proclamar Jesus para a multidão, para o mundo inteiro, como era aqui essa situação, que eles queriam proclamar Jesus rei, como majestoso, como Senhor, e Jesus se recolhe. Eu acho que é mais importante nós nos preocupar com Jesus na nossa vida, do que queremos que Jesus seja rei no mundo inteiro. Eu preciso ter um relacionamento com Ele, eu preciso buscar um relacionamento, intimidade com Ele. Eu preciso, meus irmãos, fazer como Jesus, priorizar estar na oração. Pergunto, quanto é o tempo que você passa, que você dedica em oração? Qual a importância da oração? Sem sermos labiosos, sem sermos mentirosos, mas dizer na verdade, olha, eu amo oração, abro mão de qualquer coisa por causa da oração, e isso é verdade na minha vida, não é apenas alguma coisa só para compartilhar, não quebrar gelo, dizer que eu oro, mas não oro. Aqui, meus irmãos, Jesus, ele prefere a oração. Ele deixa os seus discípulos a sós irem naquele barco, mas ele prefere a oração. Eu tiro aqui uma grande e preciosa lição, porque o contexto fala disso, de orarmos. Jesus dedicou o tempo para buscar intimidade com o Pai. Óbvio que nós vamos ver no texto ele caminhando nas águas, mas ele tem a presença do Pai, ele prioriza a presença do Pai. Tem muita gente que só quer andar nas águas, mas não quer a presença do Pai, a intimidade com o Pai, e não gastar o tempo com outras coisas, mas sim gastar tempo com Deus. Terceira lição e aplicação que nós vamos encontrar aqui, irmãos, que o vento surgiu cumprindo a palavra de Deus e a vontade de Deus. A gente pensa que os problemas acontecem apenas do acaso, quando na realidade é uma economia de Deus, é um trabalhar de Deus. Às vezes há lutas, problemas, batalhas que Deus permite, para trabalhar o nosso caráter, o nosso jeito teimoso de ser. É Deus trabalhando em nós, é Deus agindo em nós.
É Deus querendo agir através de nós, mas é Deus permitindo. E algumas pessoas atribuem ao diabo que está trazendo isso. Às vezes não é o diabo, é o próprio Deus está permitindo. Como eu vejo, por exemplo, um grande homem, um homem sábio, um homem entendido. A Bíblia diz que o homem mais sábio, mencionado a respeito dele no Antigo Testamento, Salomão. Deus permitiu o exército de Hadadezer e outros, o rei de Refidim ir até contra ele, lutar contra ele, mas era a mão de Deus para sacudir, acordar, para que ele se arrependesse e voltasse para o Senhor e morresse salvo. E Deus permite as lutas, as batalhas, as tempestades, a noite que cai repentinamente, permissão de Deus para trabalhar na nossa vida. Às vezes nós devemos, meus irmãos, entender e agradecer. Deus, se eu estou passando por essa luta e prova, Deus seja louvado. Fazermos como Jó, porque aquela luta foi uma permissão de Deus, foi uma permissão da parte do Senhor, e Deus permite, Deus não permite. Onde é que a gente aprende isso? Quando o próprio Senhor Jesus fala para Pedro: olha, Satanás vos pediu para cirandear, plural, vos pediu para cirandear, todos vocês, mas eu roguei por ti. Eu digo: olha, tu não. Sabe o que é isso, irmãos? Deus trabalhando. E nem sempre Deus só vai derramar bênção. A gente olha a Deus, o Deus que só derrama bênção, mas às vezes Deus trabalha. E isso são coisas para o nosso benefício. Então, horas antes, meus irmãos, olha só o que acontece. Esse evento ele acontece exatamente cumprindo a palavra de Deus e o querer de Deus. Horas antes, havia sido um sucesso total. Imagina, 5 pães, 2 peixinhos, eles apresentam para Jesus, Jesus dá graças ao Pai, apresenta, ora, consagra, daqui a pouco Jesus começa a repartir, colocam ali nas cestas e que eles começam a distribuir, e aquele milagre eles nunca tinham visto antes, nunca houve na história da face da terra multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para uma grande, enorme multidão de 5.000 homens, fora as mulheres e fora as crianças. Se nós contarmos uma mulher para cada homem, mais 2 ou 3 crianças, irmãos, eram 15.000 pessoas. 15.000 pessoas. Daí para cima. Sucesso total. Agora chega a multidão, você imagina a cena. Vamos proclamar Jesus rei, vamos lá, Jesus é rei, 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 Jesus é o nosso rei, né? Parece a marcha para Jesus. Rei, 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 Jesus é o nosso rei. Jesus vaza, Jesus sai dali. E os discípulos de repente não entendem. Puxa vida, se Jesus é rei, nós vamos ser primeiro-ministro. Aliás, nós vamos ser ministros. Nós vamos ser secretários do governo. Nós vamos andar assim numa boa, reconhecimento e autoridade. Nós somos dele. E aí Jesus não manda eles para os gabinetes administrativos de um governo. Jesus manda eles para dentro de um barco, em que eles vão encontrar vento, eles vão encontrar uma tempestade, eles vão encontrar dificuldade para chegar no lugar. Em vez de bênçãos na vida material e reconhecimento e aplauso, de serem elevados de posição social e política, agora eles estão no meio de uma situação difícil. Dá para entender isso? Mas eu chamo isso de bênção. Em vez de sermos abençoados, então agora está passando por uma luta e uma prova. Mas exatamente, irmãos, exatamente eu acho que o que realmente está aqui, Deus na sua economia, trabalhando, tratando do seu povo. E o que eles encontraram? A noite que veio de repentino, as ondas contrárias, e Marcos e Lucas vão dizer o seguinte, que quando Jesus vinha caminhando por cima da água, eles se assustaram, era de noite. E a Bíblia diz que eles gritaram apavorados, porque viram aquele vulto, e eles gritaram dizendo: é fantasma, é fantasma, é fantasma. Ficaram apavorados. Eu fico a imaginar aqueles 12 homens, com medo, apavorados, com medo de fantasma. Irmãos, mas não existe fantasma. Eu sei que não existe. Mas muitas embarcações naufragaram e haviam muitas histórias de fantasmas que circulavam ali naquele mar. Eram crendices da época, mas eles acreditavam nisso. E eles ficaram apavorados, eles ficaram aterrorizados.
É o que o texto vai nos dizer. Meus irmãos, então eu vejo que Deus, o nosso Deus, Ele alterna a nossa vida, Ele alterna a tua vida entre o sucesso e o fracasso. Deus está nisso. Entre a emoção da alegria e entre as lágrimas e os vales que nós passamos. Eu vejo assim a presença de Deus, o trabalhar de Deus. Aí Deus traz uma alegria no teu coração e daqui a pouco vem um momento que é uma queda, uma depressão espiritual. Mas eu vejo Deus trabalhando a riqueza da maneira como é a pedagogia divina, como Deus trabalha para nos ensinar. Eu vejo, meus irmãos, que às vezes é assim. Até parece o seguinte, na realidade sucesso atrai sucesso, mas Deus ele alterna entre o sucesso e os fracassos. Para quê? Para saber, meus irmãos, que Ele, o nosso Deus, Ele tem o controle remoto na mão dEle. Ele comanda, Ele governa. E Ele que muda a situação, Ele que muda o canal. O controle está na mão dEle. E é bom que nós entendamos, meus irmãos, que Deus está no controle de todas as coisas, amém? Louvamos a Ele quando está tudo bem, e devemos louvar quando está tudo mal. Reconhecer que Ele é grande, que Ele é suficiente, Ele é poderoso. Mas é nessa alternância, entre o sucesso e a luta, que é a economia divina, que é a administração divina. Quarta lição, para nós aprendermos, que a ausência de Cristo, a ausência de Jesus, agrava os problemas, piora. Irmão, se com Jesus está difícil às vezes, imagina sem Jesus. Você já imaginou? Você tem que passar por uma cirurgia, um problema na saúde sem Jesus, pior ainda. Enfrentamos batalhas, mas com Jesus é bem melhor, amém? Amém. Diga comigo, com Jesus é bem melhor. Amém? Prega para a pessoa bonita que está do seu lado aí, ok? Prega para a pessoa mais bonita que estiver do seu lado. Diga para essa pessoa, com Jesus é bem melhor. Amém? Olha só, irmãos, a situação. Jesus estava no monte, orando por eles. Era escuro. A noite caiu rapidamente. Agora então mostra uma situação difícil, bem difícil. Mas a Bíblia diz lá no livro de Salmo, né, que o choro pode durar, mas a alegria vem pela manhã. E assim, era noite. Remaram. Uma tempestade que se armou ali de repente. E o que fazer sem Jesus por perto? Às vezes é exatamente isso, irmãos, que muitas pessoas levam. Remando, e parece que não sai do lugar. A vida é remar, já está com cãibra nos braços, os braços estão dormentes, certo? Mas é isso aí a vida. Sem Jesus, irmãos, é pior. Sem Jesus não tem êxito. É remar, é trabalhar, é se angustiar, é afligir, é viver a chorar, é cansar e não ver resultado nenhum. Sem Jesus por perto é pior. Então procure Zélio, para nunca perder, irmãos, a mais preciosidade que pode existir na vida do cristão, que é comunhão com Jesus, certo? E nunca aflige porque as coisas não estão dando certo. Eu não tenho Jesus. Não, até pode ser porque eu não queira Jesus. Em que na hora do problema eu estou pensando no médico, eu estou pensando em tal advogado, eu estou pensando nisso, eu estou resolvendo todos os meus problemas. Enquanto que na realidade, a Bíblia diz que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa. O que devemos fazer com a nossa ansiedade? Lançar sobre Ele, sobre Jesus. Então a ausência de Cristo, irmãos, é horrível. E às vezes a pessoa perde. Não porque Deus não queira. Vamos lembrar que a Bíblia menciona a respeito de Sansão, que o Espírito do Senhor se ausentou de Sansão. Por quê? Pecado. A Bíblia mesmo vai nos dizer no livro de Isaías, que a mão do Senhor, ela não está encolhida, que ela não possa nos abençoar, e nem os seus ouvidos estão tampados, que não possa nos escutar. Mas a Bíblia diz que os nossos pecados
os nossos pecados nos afastam do Senhor. Então, sem a presença de Jesus, irmãos, os problemas se agravam. Às vezes a pessoa ela chega lá no fundo do poço, então para depois clamar. Vamos lembrar, irmãos, Jonas, o profeta Jonas. Lá no fundo de um grande peixe, lá ele clama. Por que ele não clamou pedindo perdão e misericórdia ao Senhor, assim que entrou naquele barco, que ele escolheu ir para longe da presença de Deus? Impossível ir para longe da presença de Deus, porque não existe nenhum lugar onde não possa ser encontrado, meus irmãos. Ok? Então a ausência de Cristo agrava muito os problemas. Quinta lição que podemos aprender, irmãos, que às vezes é assim na vida. O início tranquilo. Eu coloquei aqui como subtema, então, como subtítulo, né? O início tranquilo nas nossas vidas. Por quê? Eles entraram no barco, estava bem, estava tranquilo, estava calmo. Eles não entraram dentro de um barco com o mar revolto. Não, quando eles entraram dentro do barco, estava tranquilo, estava calmo. Ora, você ia sair de casa, vendo, está caindo pedra, está chovendo pedra. Diz, amor, eu estou indo para o trabalho, está sem guarda-chuva, sem nada e pedra na tua cabeça. Possivelmente você pode até ir para o hospital, né? Uma enorme de uma pedra batendo na tua cabeça. Quer dizer, você não vai na hora de um temporal, de uma tempestade, espera acalmar, certo? Deixa passar, para depois entrar ali. Então não se arrisca a vida. Quando eles entraram, estava bem, estava tranquilo, visivelmente, o mar estava calmo, estava quieto, não ia anoitecer tão rapidamente, e entraram nele, mas foi depois. E às vezes é exatamente isso que vai acontecendo na caminhada na nossa vida, foi depois. O casamento estava bem, amando-se, os dois jovens, de repente se prometem em casamento, noivam, tudo bem, sonhos, a viver a dois, uma vida bonita, linda, poética, emocionante, aí casam-se, e aí depois começa a entrar uns problemas aqui, outros ali, relacionamento, e briga, discussão, mas estava bem, o namoro estava bem, o noivado estava bem, o que houve? Parece que uma coisa se apossou do marido, parece que uma coisa se apossou da esposa. Já dizem alguns assim, eu digo, vamos parar com esse troço aí, fica exorcizando o casamento, né? O marido briga com a esposa, tu está com demônio, mulher, e a mulher, tu está com legião, então. Mas não estava bem no início, não queria casar? Como é que agora então o casamento virou esse inferno, essa situação tão agravante? No início estava bem, eles entraram no mar, estava calmo, estava tranquilo, estava tudo bem, estava indo ótimo, o mar estava calmo quando entraram nele, mas foi depois, e a mesma situação, não apenas o casamento, a saúde, estava bem, de repente uma doença, uma enfermidade, é aquela criança, aquele bebê, que linda aquela criança, fotos, né? A festinha do aniversário do aninho, a festa de 5 anos, a festa dos 15 anos, mas de repente aquela criança meiga, linda, cresceu e agora foi para as drogas, está vivendo a prostituição, mas estava bem, iniciou bem, aquele filho amoroso, agora de repente está desobediente, está rebelde, as coisas pioraram, e às vezes é exatamente assim que vai acontecendo, as coisas vão piorando, mas estava bem, estava legal, exatamente essa situação, estava indo bem, foi piorar na caminhada. Meus amados, em nome de Jesus, se alguma coisa vier a acontecer, mas nunca esqueça de Jesus, fique firmado nele, ainda que existam situações que venham agravar contra a sua vida. Às vezes o início está bem, o planejamento é para ir tudo bem, aquela empresa que você começou era para ir bem, aquele novo emprego que você pegou, parece que iria ser bem, aquele emprego que você deixou para começar um negócio próprio, parece que você ia lucrar bem, mas parece que não deu certo, parece que ia bem. Às vezes o início assim parece ser promissor, eles entraram no barco, parece que ia ser promissor,
não ia ter problema nenhum, a viagem ia ser maravilha. Você não contava que de repente, lá no meio da caminhada, no meio da viagem, um grande, enorme e gigantesco problema ia acontecer. Era para ir tudo bem. Sexta coisa que nós vamos aprender, irmãos, que não tem lugar onde Jesus não tem alcance. A Bíblia menciona que eles estavam no meio do mar. Até João, ele coloca um detalhe, que Mateus e Marcos não colocam. Eles dizem que no meio do mar, mas ele é mais específico. Ele diz o seguinte: entre 25 e 30 estádios, né? 25 e 30 estádios. Já na NVI, já diz aqui entre 5 e 6 quilômetros. Aproximadamente 185 metros é um estádio. Esse é meu professor de geografia. Confirmado? Então eu posso seguir pregando, né? 185 metros. 5 mil quilômetros aproximadamente. Entre 5 e 6 quilômetros. A NVI vai falar. Irmãos, lá no meio do mar, Jesus não estava com jet ski. Não tinha jet ski naquela época. Ele foi pelo meio do mar. Então não tem lugar onde Jesus não alcance. Ele chegou lá. Era difícil chegar lá de noite. Não usavam as embarcações à noite. Risco, perigo e tudo mais, né? Enfim. Mas o que acontece, irmãos? Não tem lugar que Jesus não possa alcançar. Não tem, aquela vida, ela é perdida demais e ela não pode ser alcançada. Não tem. Então não tem lugar aonde Jesus não alcance. Amém? Onde está a pessoa a quem você tem tanto carinho e zelo, você gostaria que essa pessoa tivesse a vida mudada e transformada pela palavra do Senhor? Jesus alcança aquele lugar onde está aquela pessoa. Digo a você, ore, porque Jesus vai alcançar essas pessoas em nome de Jesus. Amém? Então não tem lugar em que Jesus não tem alcance. Lá no meio do mar ele chega. Amém? Sétima lição: não tem distância que Jesus não alcance. Quando o texto vai falar que é 5, 6 quilômetros, ok? Os discípulos remaram muito e não conseguiram nada. E eu vejo, irmãos, quando os nossos esforços, eles às vezes não valem para nada, não serve para nada. Em alguns momentos, os nossos esforços, a nossa dedicação, os nossos sacrifícios humanos, às vezes não resolvem para nada. Então, quando o perigo está próximo, irmãos, eu vejo uma coisa tão preciosa, né, que não tem nem distância que Jesus não possa alcançar. Que o perigo próximo é Jesus próximo também. Porque ele vai aonde a gente está, importa que seja, qual seja a distância. Não importa qual seja o tamanho, a distância, para Jesus não tem distância. Não existe alguma distância que Deus, olha, eu não posso, é muito longe, é muito distante. Meus irmãos, a ausência de Jesus por algum tempo, até foi bom. Sabe por quê? É a questão deles poderem valorizar. Às vezes tem pessoas, irmãos, que não valorizam da presença de Deus. E exatamente aquela ausência de Jesus, a ausência física de Jesus naquele barco, foi necessário para que eles aprendessem o seguinte, que é muito importante Jesus estar conosco. É muito importante que Jesus esteja conosco. Essa lição eles aprenderam. Tanto que Jesus, depois, para confortar eles, em Mateus capítulo 28, Jesus ele diz o seguinte: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Por causa essa questão, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos. Então Jesus, irmãos, vai ao lugar mais remoto, mais distante, e Jesus chega próximo, e ele diz uma frase tão linda e tão preciosa, que Jesus diz para eles o seguinte: não tenham medo. Ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte: gente, não tenham medo da tempestade, e não tenham medo de mim também. Não adianta fazer um terrorismo. Deus quer te matar, Deus quer te trucidar, Deus está com ódio de você. Não, isso é um terrorismo. Jesus, irmãos, olha, sou eu mesmo. Estava com medo, era Jesus, estava com medo, estava com receio. E na realidade não, irmão, Jesus foi ali ao encontro deles, a necessidade deles, a dificuldade que eles estavam. Jesus não os abandonou. Pode você esquecer dele, pode você abandonar ele, Deus não vai esquecer, Deus não vai te abandonar.
Mas precisamos entender, irmãos, que nesse texto vai revelar a imensidão da graça, da bondade e da misericórdia. Por isso que eu entendo, irmãos, que o Espírito Santo foi quem permitiu essa tempestade. Tanto que também o próprio Espírito Santo expressou pelo número de estádios com certa precisão. E aí nós vamos encontrar, irmãos, Jesus dizendo o seguinte: eu não tenho medo. Não tem por que vocês terem medo. Sou eu, sou Jesus. Não tenho medo. Irmãos, nós temos que ter, irmãos, a intimidade como filho e pai. É isso que Jesus estava tentando mostrar e levar para o povo, exatamente o relacionamento. Amém? Oitava lição que nós vamos tirar daqui, meus irmãos, que é: Ele é capaz. Amém? Jesus é capaz. Observe bem, irmãos, que Jesus, ele pôde andar sobre as águas, ele pode andar sobre as águas, ok? E nós sabemos que andar sobre as águas não é possível. O corpo, ele é mais pesado do que a água, e consequentemente afunda. E tanto é prova disto que quando Pedro diz o seguinte para Jesus, e só Mateus que vai narrar isto, né? Mateus, ele vai narrar a respeito de Pedro, e diz que Pedro diz: Senhor, se é tu, manda que eu vá ter contigo. E Jesus: vem. E Jesus, então, diz para ele ir, ele vai, começa a caminhar, e a Bíblia menciona que ele começa então a afundar. E aí ele grita: Senhor, socorre-me. A oração mais curta na Bíblia: Senhor, me socorre. E Jesus estende a mão e tira ele dali. É para provar, irmãos, que aquela água não estava com um certo poder na água, uma autoridade, qualquer pessoa caminharia sobre a água, era um contraste, ok? A riqueza, quando Mateus vai narrar, mostra um contraste, que aquela água afundava mesmo, ok? Não tinha algum efeito de alguma situação que houve no tempo, nas águas, e que a água ficou tão densa e não afundava. Não, era para provar exatamente que Pedro afundou, porque aquela água afundava, mostrando o contraste da autoridade e do poder do Senhor Jesus. Então Jesus pôde andar, irmãos, naquela água, como alguém anda em terra firme. E aqui eu vejo também, irmãos, o poder do Senhor Jesus, que ele andou sobre as águas maior do que Moisés, o profeta. Moisés, irmãos, Deus mandou que o povo marchasse, e Deus abriu o mar, e eles andaram na terra, mas não em cima da água. Então Jesus é maior do que Moisés, porque Jesus caminhou sobre a água, em cima da água. Também Jesus, irmãos, maior do que qualquer outra coisa, qualquer outro ser, porque ele é o Cristo, ele é o Messias, e Jesus pode andar em qualquer lugar, qualquer circunstância. Curiosamente, lá em Deuteronômio, capítulo 33, verso 36, diz que o nosso Deus, ele cavalga no céu, né, para a tua ajuda. Ele diz: ele cavalga, ele vai pelo céu, caminhando, cavalgando pelo céu e nas nuvens, para socorrer e para ajudar. E aqui eu encontro nesse texto a aplicação que Jesus caminha por cima das águas para ajudar, para socorrer, para fazer alguma coisa por aqueles discípulos. E o que pode nos separar do amor de Cristo? Escreveu o apóstolo Paulo: é a água, é a distância, são 30 estádios, não, nada pode nos separar. Embora que podemos perguntar quantos estádios eu estou de Jesus, a que distância eu me coloquei, a que distância eu estou andando longe de Jesus. E eu digo, irmãos, que andar longe de Jesus é encontrar, é remar e não sair do lugar. Eu digo que andar distante do Senhor Jesus e querer andar longe dele é opção na vida. E penúltima lição, que ele tem cuidado de nós. A Bíblia mesmo diz. O texto que nós mencionamos aqui: lança sobre o Senhor toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Observe bem, meus irmãos, que Jesus, ele tem cuidado com seus discípulos, ele se preocupou com seus discípulos. A Bíblia diz que ele se aproximou do barco, isso é graça. Não foi o barco que se aproximou de Jesus, foi Jesus que foi até eles, aonde eles estavam. Jesus foi até eles. Foi Jesus que um dia foi até você. Quando na cruz do Calvário ele morre ali crucificado, ele está vindo até nós. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Isso é graça. Lá no meio do mar, sem poder sair do lugar, remando, não sai do lugar, é noite, é escuro, eles estão com medo, eles estão apavorados.
não vê a hora do dia chegar. Era já a 4ª vigília da noite, diz a palavra de Deus, meus irmãos, e eles estão entre as 3 horas da manhã, depois das 3 horas da madrugada, não vê a hora do dia chegar. Mas o que acontece? Jesus vai até eles. E exatamente isso é a graça de Deus, irmão. Jesus chegando até nós, Ele vindo até nós, Ele nos procurando. Os discípulos remaram muito, mas não conseguiram nada. E às vezes exatamente assim são momentos que os nossos esforços humanos, toda a nossa aptidão, dedicação humana, esforço humano não vale para nada, não serve para nada. Estavam eles lá trancados, travados lá no meio, sem poder nada fazer. E aí chega Jesus ali, dá alívio aos seus discípulos, no meio a tantos temores, no meio de tanto medo. Amém? E que nós devemos aprender, irmãos, a confiar e esperar em Jesus Cristo. Amém? Que Ele venha ao nosso encontro. Ele vem até nós. Ele veio e Ele nos procura. Nós só devemos sim, da nossa parte, irmãos, reconhecer a sua bondade, a sua misericórdia e aceitar o que Ele fez, confiar nele, confiar no seu poder e na sua autoridade. Último ponto, embora podemos discorrer mais outros aqui ainda. Último ponto dessa mensagem. Mateus e Marcos, que narram esse episódio, eles mencionam que eles viram um fantasma. E quando gritaram é um fantasma. E às vezes, meus irmãos, nós estamos mais assustados do que feridos. Às vezes nós estamos mais assustados do que feridos. Amém? Para gravar bem, diga comigo, às vezes estamos mais assustados do que feridos. Diz para a pessoa que está do seu lado, às vezes você pode estar mais assustado do que ferido. Às vezes, irmãos, o temor da pessoa é tão grande, ela não está machucada, não está ferida. Tem pessoas que elas nem estão doentes, mas infelizmente, porque estão tão assustados, tão apavorados, que desenvolve alguma doença, alguma enfermidade, as psicossomáticas, ou alguma úlcera. Há muitos anos atrás, eu não era nem casado ainda, eu fui procurar um médico, eu não aguentava mais sofrendo com dor de barriga, dor de estômago. Procurei um gastro, após ter sido encaminhado a um gastro, o gastro examinou, fez uma bateria de exames, disse, olha, o teu problema é estresse. Eu não tinha problema na minha barriga, o problema é preocupação, correria, tantas coisas por fazer, acumulado tantas atividades e responsabilidades, eu estava sobrecarregado, não estava doente no meu físico. Aliás, era um problema, certo? Mas que atingiu o meu organismo. E às vezes exatamente nós estamos, meus irmãos, mais assustados do que feridos. Às vezes o ser humano ele se preocupa demais, o problema nem chegou, o problema nem veio, nem é fantasma. Quantas vezes uma interpretação que a pessoa faz na sua mente, ó, é isso, e depois chega um momento e vê que não tem nada daquilo que pensou. Você já não fez isso? Quantos que já pecaram dessa maneira? Levanta sua mão aí. Vamos para o confessionário hoje, né? Pensou uma coisa errada. Então, às vezes, a dimensão que nós estamos, irmãos, estamos mais assustados do que machucados ou feridos fisicamente. Eles estavam naquela situação, é um fantasma, estavam apavorados. E muitas vezes, meus irmãos, muitas pessoas vivem assim, os nossos problemas, e eles são aumentados pelas figuras imaginárias da nossa imaginação. Às vezes os nossos problemas eles são ampliados, nós criamos fantasmas, nós somos criadores, geradores dos nossos fantasmas, nós produzimos medos de coisas que não existem, enquanto que nós devemos, meus irmãos, conhecer mais e mais o Senhor Jesus. Os discípulos ainda não o conheciam totalmente, tanto que Oséias é que vai dizer lá, né, que nós devemos prosseguir e conhecer mais o nosso Deus. Precisamos, meus irmãos, conhecer o nosso Deus para nos assustar menos. Quando o nosso coração está tão confiante no Senhor, pode acontecer o que acontecer, venha o que vier, estamos firmados na rocha que é Cristo. Amém? Estaremos firmados na rocha que é Cristo. Amém? O salmista diz, não me abalarei. Tem um hino que nós cantamos aqui, né? Não
me abalarei. Não lembro bem a letra aí, depois vamos puxar esse hino. Certo? Mas confiança, irmãos, no Senhor nosso Deus, porque Ele vem ao nosso encontro. Amém? Bruna, já pode passar aqui, minha filha. Irmãos, não vamos aumentar os nossos problemas, ou as nossas figuras imaginárias. Vamos conhecer mais o nosso Deus. Sabe o que falta para o povo brasileiro? Conhecer mais o nosso Deus. Sabe o que está faltando mais para o nosso Senhor, para as nossas situações? Conhecermos mais a Deus, nos aprofundarmos. Terça-feira é dia de crescimento para nós. Discipulado é uma ferramenta para alavancar a nossa fé. O nome do curso já diz, é crescendo na fé. O que mais precisamos é crescer na fé. Você estudar e ver o caos que está na nossa nação, você vai chorar mais ainda. Mas leia a palavra, porque a Bíblia diz, irmãos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Precisamos mais confiança no Senhor, porque Ele pode tudo. Ele tem o controle de todas as coisas da sua vida. Amém? E Jesus chega para ele: não tenho medo da tempestade, nem tenho medo de mim. Quando o perigo está próximo, meus irmãos, Jesus também, Ele vem, Ele se aproxima. Jesus andou sobre as águas. O texto é para exaltar Jesus, não exaltar que nós podemos, mas que sim, Ele pode, e Ele que vem ao nosso encontro. Quero convidá-los para nós ficarmos em pé. Nós vamos orar. Também o texto ele vai nos oferecer um socorro, Ele vai nos mostrar uma ajuda. E quem sabe é isso que você está tão angustiado, mas que você saia daqui nessa noite aliviado em nome de Jesus. Amém? Porque Jesus tem caminhado em nossa direção. Qual é o endereço dos passos de Jesus? Tem sido a nossa direção. Porque Ele veio ao mundo, a nossa direção. Ele não veio no mundo fundar uma religião, uma organização religiosa, uma companhia. Jesus veio, irmãos, para nos salvar. Ele veio para trazer salvação. E às vezes nós estamos assim. Quem sabe você está assim, sentindo no meio de uma noite, parece que nada dá certo, só frustração, só está cansado. Quem sabe nessa semana você disse assim: ó, eu estou cansado de sofrer. Quem sabe você usou a expressão: olha, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não sei mais o que eu vou fazer. Então saiba que a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi escrita para você, para nós, não para os